Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 14, versículo 1, estamos estudando o versículo 1, o ponto 5. Vamos falar sobre os 144 mil e o avivamento profetizado por Joel. Esse período da segunda metade da grande tribulação, esses israelitas convertidos que estão no Monte Sião, eu considero que a profecia de Joel vai se cumprir agora, porque Joel vai profetizar uma promessa da descida do Espírito Santo, em sendo dados dons aos israelitas, sonhos, visões, ou seja, o Espírito Santo vai estar falando de maneira especial, além da manifestação visível de Jesus no fim da grande tribulação. Então, esse momento vai ser um momento que vai ter uma grande conversão de israelitas. E essa profecia de Joel, essa distribuição de dons, é exatamente para que os israelitas se aproximem de Jesus. Então, o comentário do material didático diz: a profecia de Joel, escrita há cerca de 2.830 anos, porque Joel foi escrito 830 anos antes da era cristã. Nós estamos a cerca de 2.000 anos da era cristã, né? 2.000 anos, 2021 anos mais ou menos, esse calendário não é preciso. Então eu botei escrita há cerca de 2.830 anos, anuncia o avivamento que estes 144 mil estarão experimentando na segunda metade da grande tribulação. Porque nós estamos no versículo 1 do capítulo 14. E esse versículo, ele já fala de um momento glorioso, de um louvor desses 144 mil junto com o louvor celestial, um louvor ocorrendo no céu. É algo glorioso. E a partir disso, então, ocorre um avivamento em Israel. Esse avivamento é profetizado pelo profeta Joel. O comentário prossegue: o Cordeiro falará para os 144 mil. Então eu pego a profecia de Joel como ela ocorrendo nesse momento. Versículo 15 do capítulo 2. Tocai a buzina em Sião. E eles aparecem no Monte Sião. Então, além da profecia de Joel, todos concordaram que ela se aplica à grande tribulação, e principalmente à segunda metade da grande tribulação. Os homens israelitas convertidos que aparecem na segunda metade da grande tribulação estão no Monte Sião. Então ele diz: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros de Yahvé, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Yahvé, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Joel capítulo 2, versículo 18 a 22. Então, esse texto aqui, ele se aplica a esse momento da grande tribulação, desses 144 mil em comunhão com o Cordeiro. O comentário diz: o momento de tocar a buzina ou trombeta era o tempo determinado das trombetas, que acontecia 10 dias antes do Yom Kippur. Todo o povo é convocado a jejuar e buscar a santificação. Os sacerdotes de Yahvé devem clamar entre o alpendre e o altar. O que significa isso? O alpendre era uma cobertura que ficava na porta de entrada do pátio. A primeira peça do templo era o altar dos holocaustos, que ficava no pátio. Chorar entre o alpendre e o altar significa que os sacerdotes ainda não podem entrar no templo, pois este está contaminado pela abominação desoladora, colocada pelo anticristo, lá na metade da grande tribulação. A oração demonstra a preocupação com as ameaças do anticristo e a sua coligação de nações.
Se eles invadirem Israel, aqui chamado de herança de Yahvé, o povo seria escarnecido e o exército do anticristo ainda diria: onde está o teu Deus? Também está em foco o abandono do sacrifício de animais pelos convertidos a Jesus Cristo. Eles clamam diante do altar dos holocaustos, que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Bom, vocês vão encontrar em algumas literaturas aqueles que defendem que o sacrifício de animais continuará mesmo durante o milênio. Eu defendo que não. Inclusive, esses israelitas aqui, sacerdotes que aceitaram Jesus como Salvador, eu defendo que eles já param com o sacrifício de animais. Por isso, eles oram ali no alpendre, diante do altar, porque o altar dos holocaustos, nós sabemos a simbologia. A simbologia dele era a morte de Jesus Cristo na cruz. Ali foi o altar dos holocaustos da humanidade, o sacrifício que Deus fez pela humanidade. Então, se eles aceitaram Jesus como Salvador, eles oram diante do altar, mas eles não fazem mais sacrifício no altar. E também, como eu disse, nesse período, o templo ele está interditado, porque foi colocada uma abominação desoladora. E Daniel, ele fala, primeiro, que o templo ficará fechado por 1.290 dias, e diz que chegará até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas nesse período da segunda metade da grande tribulação, o templo está contaminado. O comentário prossegue. Joel prossegue profetizando a resposta de Yahvé à oração dos sacerdotes e do povo. Versículo 18 do capítulo 2. Então, Yahvé terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Se compadecerá por quê? Vamos lembrar as palavras de Jesus. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então Jesus vai interferir nesse momento da história de Israel. E aqui Joel também está profetizando. Yahvé se compadecerá do seu povo. E Yahvé responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Ou seja, não vai acontecer desse anticristo, né? Desse homem conseguir escravizar vocês, levar todos vocês para fora da terra de Canaã. Versículo 20. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Lembre-se que nós falamos que nós estudamos Daniel, Daniel anuncia que ele virá pelo mar Mediterrâneo e colocará o seu exército entre o mar Mediterrâneo e Jerusalém. E também o Apocalipse diz que ele virá do norte, porque virá do rio Eufrates. Então aqui também está Joel falando exatamente desses dois extremos. Versículo 21. Não temas, ó terra. Claro que está falando da terra da Judéia, terra de Canaã. Regozija-te e alegra-te, porque Yahvé fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Bom, o cordeiro prossegue anunciando aos 144.000 que lhes enviará ensinador de justiça, para que não aconteça deles serem enganados como no passado. Veja o versículo 23. E vós, filhos de Sião, novamente aparecendo essa referência a Sião, regozijai-vos e alegrai-vos em Yahvé, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça,
e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Porque, claro, eram as chuvas que caíam no tempo certo da semeadura e da colheita. O Cordeiro promete aos 144.000 que enviará um derramamento do Espírito Santo, levando os israelitas a profetizarem e receberem revelações em sonhos e visões, ou seja, claro, os 144.000 e outros israelitas que forem aceitando Jesus Cristo. Haverá uma ação especial do Espírito Santo, ou seja, um Pentecostes vai ocorrer no momento que esses 144.000 estiverem pregando. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne que ele está falando aqui são dos israelitas, porque as outras nações continuarão sendo enganadas. Só depois que eles verem Jesus vindo em glória, todo olho verá, e o anticristo e o falso profeta sendo presos e lançados no inferno, é que as nações verão, olha, nós fomos enganados. Aí Jesus implanta o reino justo e eles verão, esse é o rei de verdade. Então, derramarei o meu espírito sobre toda a carne dos israelitas. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então, é uma promessa de derramamento do Espírito Santo, que exatamente vai levar a uma conversão generalizada de Israel. Como eu falei no outro momento, eu não sei se aqui está falando de cada indivíduo ou se é a grande maioria. A expressão bíblica é: todo Israel será salvo. O comentário prossegue. Além dos dons espirituais, o Cordeiro promete aos 144.000 que dará sinais no céu para despertar o restante dos israelitas que ainda não se converteram. Veja, prosseguindo no capítulo 2, agora o versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Yahvé. O grande e terrível dia de Yahvé qual é? É o dia do Yom Kippur, quando ele vai se manifestar para livrar Israel do anticristo e, claro, perdoar Israel. E os israelitas alcançarão esse perdão quando eles reconhecerem Jesus Cristo como Messias. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como Yahvé tem dito, e dos restantes que o Senhor chamar. Bom, se algum não se converter, pode acontecer também, mas a profecia bíblica fala de uma conversão generalizada. E se eles invocarem o nome de Yahvé, ou seja, significa se converteram, eles serão salvos.